Olá, inscritos, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês estão estranhando um pouco o formato, mas não é por mal, é que faremos hoje um estudo. E pelo que eu estou planejando aqui, eu vou fazer uma série de estudos eh, de assuntos que foi oculto de nós. Histórias que foram faladas para a gente na escola, mas muitas vezes não é a verdade. Eu costumo dizer que quem desconhece o seu passado dificilmente vai entender o seu futuro e dificilmente vai entender o seu momento atual na história. Nada é por acaso, tudo tem um propósito e tudo tem um objetivo. E eu costumo dizer que o conhecimento, a cada dia que passa, a cada tempo que vai se passando, ele vai sendo podado, moldado, oculto e só mostrado para algumas pessoas, não para todos. Não sei se porque nem todos estão aptos a ouvir a verdade, porque a verdade muitas vezes ela dói, muitas vezes ela não é tão bonita como nos passaram. Então hoje, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro vídeo da nossa série de curiosidades ou conhecimentos que foram ocultados de nós. E o nosso tema de hoje é Nimrod e a sua influência do passado aos dias de hoje. Você já ouviu falar de Nimrod? Você sabe quem ele foi? Eu acho que se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar da história dele, já viu esse nome, e se não viu esse nome, você provavelmente vai conhecer ele pela sua construção, pela sua imponência do que foi feito por ele e pelas pessoas da sua época. Você nunca se perguntou, pessoal, essas grandes construções que existem hoje, como pirâmides, como várias estátuas, monumentos enormes que existem no mundo inteiro. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso foi obra do nada? Não, tem um objetivo e na sequência dessa nossa série de livros, não, desculpa, dessa nossa série de vídeos. Coloquei agora, pessoal, essa imagem aqui para vocês analisarem. Nimrod. Você já viu essa imagem em algum lugar? Pois é. Ele foi um homem de grande importância na sua época, muito famoso, muito conhecido na Mesopotâmia, que na verdade é Babilônia, né, para vocês entenderem melhor. Então, ele era como se fosse, para vocês entenderem o enredo, o nosso presidente dos Estados Unidos hoje, ele não manda em tudo, ele não é uma referência. O que é falado nos Estados Unidos vira uma espécie de referência para os outros países. Então, assim era Nimrod. Ele era um rei muito poderoso e ele viveu naquela época na Babilônia. E aí o que acontece? Ele fundou várias cidades, ele foi um homem muito importante para a sua época. E muitos acham que depois que ele morreu, ok, não teve nenhum fundamento mais a sua história, mas hoje desvendaremos coisas minuciosas, mas que vai fazer uma grande diferença nos nossos dias de hoje. E o meu intuito desse vídeo é que você abra seus olhos, tá, pessoal? E que não aceite tudo que você vê ou que você escuta e fique só por isso mesmo. Pesquise, estude, vá atrás, porque nem sempre aquilo que foi nos ensinado é a verdade. Vamos agora para o próximo slide. Torre de Babel. Ele foi o grande precursor, como eu falei para vocês, da Torre de Babel. E o que significa Torre de Babel? Coloquei até dois tracinhos aí para a gente responder junto. Se você dá um Google aí, o que significa Torre de Babel, o significado significa portal para Deus e muitos conhecem como confusão. A Babel, na verdade, foi muito conhecida por isso, né? Por esse termo confusão. Por quê? Vocês sabem me dizer? Vamos tentar voltar à história, tá? Nimrod, juntamente com a sua mulher e esposa chamada Semiramis,
Você, quando pega a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver esse nome. Só que você observa, eu não sei se você já teve essa mesma sensação que eu, de que muita coisa foi meio que cortada, sabe? É como se a história foi cortada. Ela foi colocada pela metade, ela não foi explicada por completo. Então, o que acontece? Quando você vai pegar suas escrituras bem no início, lá em Gênesis, você vai ver que pós-dilúvio teve a questão de Noé, né, seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos, não é? Depois disso, depois de anos e anos e anos, foi tendo novamente civilização, foi tendo novamente pessoas, e essas pessoas foram se dispersando por vários locais. E o que ocorre? Vamos para o outro slide para a gente entender melhor. Primeiramente, Nimrod, ele era conhecido como filho do céu, Baal em algumas culturas, divino, e até mesmo Deus Sol em algumas culturas. Nimrod foi um homem muito influente na Babilônia. Ele foi marido e filho de Semíramis. Pasmem, ele foi casado com a sua própria mãe. Vamos continuando, né? Que a história fica mais interessante. Ele foi conhecido como Deus dos céus. Ele foi quem fez e deu início à Torre de Babel, como eu falei para vocês, que significa porta para os céus. Conta-se a história que o mesmo ele foi morto por 100. Ó, pessoal, só uma observação aqui. Desculpa. Você vai ver a mesma história com algumas versões, tá? Quando você for estudar sobre isso, você vai ver algumas histórias com a mesma base, só que com algumas coisas de diferença, tá? E após algumas pesquisas, alguns estudos mais aprofundados, eu vi que essa é a parte que, tipo assim, é a parte da história que mais faz sentido, de acordo com alguns livros apócrifos, de acordo com alguns estudos que foi feito, tá? Então vamos lá. Conta-se a história que ele foi morto por Sem. Quem foi Sem? Sem foi filho de Noé, e conta que ele foi bisneto, Nimrod foi bisneto de Noé. Então, o que acontece? Quando houve o dilúvio, após anos e anos e anos, você sabe que a história foi passando, né? Para filho, para neto, para bisneto, para as gerações. E você observa que o homem vivia muitos anos antes do dilúvio. Então, pós-dilúvio, a gente observa que Nimrod, ele meio que queria fazer essa torre como uma forma de se salvar, caso houvesse um outro dilúvio, caso houvesse uma nova catástrofe daquela, ele acharia que estaria seguro, tanto ele quanto o povo. Então, ele teve esse pensamento de criar e de construir essa torre de Babel, tá? E outra observação também, que é bem interessante, é que você observa que como ele queria se parecer como Deus, dá-se a entender pela história que ele foi um rebelde. Ele queria ter o controle de todo o mundo. Ele queria ter o controle de toda a nação. E ele queria, e ele se achava de fato um Deus, um homem diferente, e que a humanidade precisaria de alguém forte como ele. E aí conta-se a história que Sem, ele ficou revoltado com essa situação, porque ele oprimia as pessoas em troca de construir essa torre. E aí o que acontece? Resumo da ópera, né? Sem, revoltado com a atitude errada de Nimrod, conta-se a história que ele matou ele, como uma forma de acabar com a opressão, como uma forma de acabar com aquilo tudo. E aí conta que ele esquartejou Nimrod. E conta-se que o corpo dele, como foi esquartejado, foi Semíramis,
a sua mulher, deusa também conhecida naquela época, depois eu vou falar sobre ela mais à frente, mas ela, como era mulher dele e também era considerada uma deusa para aquela população, ela convocou todo o seu exército para achar o corpo de Nimrod. E encontraram todas as partes, tanto membros superiores como inferiores, e o único órgão que não foi encontrado de Nimrod, pasmem, foi o órgão masculino dele. Pesado, né? E aí o que acontece? Como não foi encontrado, ela, Semírame, sua mulher e mãe, pede para que, em sua homenagem, tanto em várias praças. E aí o que acontece? Lembra que eu tinha falado para vocês que o órgão dele, né, foi colocado em vários locais, praças, templos, tudo foi colocado em homenagem a ele. Aí você fala assim, certo, mas o que é que tem a ver, Laine, com a nossa história, com a nossa vida atual, com a nossa vida cotidiana? Pois é, coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Eu estou fazendo, pessoal, um resumo do resumo, porque de fato a história é bastante longa, só que eu estou fazendo um resumo para vocês entenderem um pouco mais. Coloquei esse exemplo aqui, que o órgão masculino dele, o órgão genital dele, é muito conhecido como obelisco, como falo. Existem vários nomes para o mesmo significado. E se você for em São Paulo, na praça principal de São Paulo, eu sei que a imagem está um pouco cortada, pessoal, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Existe esse monumento histórico em São Paulo. Ao lado você vê o mesmo monumento em Buenos Aires. Você vê o mesmo monumento em João Pessoa, na Paraíba, conhecido como Portal do Sol, aonde o sol nasce primeiro. Isso te lembra alguma coisa? Pois é. Ao lado temos o obelisco no Egito Antigo. Aí você fala, certo, mas o que é que tem a ver, gente? Isso ele morreu há não sei quantos mil anos atrás e é o que eu falo para vocês. A história, ela não morreu. Ela está aí, firme e forte. Só muda os personagens, pessoal. Então, eu coloquei até uma descriçãozinha aqui, né? O obelisco é um monumento arquitetônico comemorativo típico e criado durante o Antigo Egito. Os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcas de homenagem à adoração a Ra, Deus Sol, na mitologia egípcia. O monumento também era sinônimo de proteção e defesa no Antigo Egito. Você está vendo que em todos os lugares do mundo inteiro você vai ver esse monumento, tá? Cada um vai contar uma história específica, mas o significado é o mesmo, tá? Aí vamos agora para o próximo slide. Encontramos também várias instituições religiosas. Como assim, produção? Até nas religiões? Sim, até nas religiões. Aqui você vai ver essa imagem da capela em Pelotas. Capela não, gente. Capela em Pelotas não. Capela de Pelotas. Desculpa. Você vai ver esse monumento nesse local. Ao lado, você vai ver também no Vaticano. Se você colocar assim, Praça de São Pedro, você vai ver esse monumento bem, sabe, bem na frente da instituição. Aí você fala assim, como assim, meu Deus? Não estou entendendo. Vamos mais para frente. Temos aqui também a Torre Eiffel. Aí você fala, como assim, Laine? Não estou entendendo. Pessoal, a Torre Eiffel, que muitas pessoas gastam, guardam o seu recurso, né, para tirar um dia a sua foto nessa torre tão linda, né, tão famosa. Pois é, ela é um obelisco, ela é um órgão masculino ereto. Então, assim, imagina, depois que você sabe o significado, você gostaria de tirar uma foto nesse local? Depois que você sabe o que significa? Pois é.
Ao lado nós temos o mesmo monumento, tá? Só que mais à frente desse obelisco, que é a Torre Eiffel, também tem outro, bem assim, uma confirmação de força, mais uma vez, também em Paris. Aí vamos para o próximo slide. Semíramis. Será que ela tem influência nos dias de hoje? Eu não sei se vocês entenderam, pessoal, o que eu falei anteriormente sobre a questão do obelisco, que representava a força de Nimrod e foi colocado em todos os locais do mundo. Lembra que eu tinha falado para vocês que ele foi casado com a sua própria mãe? Pois é. Aqui ao lado eu coloquei essa imagem da deusa Semíramis. É uma representação, tá, pessoal? Para vocês entenderem. E ela, eu coloquei aqui na descrição, ela foi esposa e mãe de Nimrod, conhecida como Rainha dos Céus, Mãe de Deus, deusa da fertilidade, e fundou, junto com seu marido, a Babilônia. Era conhecida por outros nomes, tá, pessoal? Em Canaã, na Mesopotâmia, por vários outros povos, só que com outros nomes. Vamos ver essa história direitinho? Pois é. Vejamos algumas representações. Nós temos aqui essa imagem da deusa Vênus, que eu coloquei até aqui em aspas. Ela era a deusa representada em Roma como a deusa da fertilidade, da beleza, do amor, da sexualidade, da vitória. E muitos romanos, na época, prestavam homenagem antes de ir à guerra. Interessante, né? Era considerada era considerada uma das figuras do seu panteão de deuses no Império Romano. Então, Semíramis, eu estou falando de Babilônia, Mesopotâmia, tá? Ela foi conhecida em vários outros locais por outro nome, mas a figura é a mesma. Então, na Babilônia, o nome dela era Semíramis. Em Roma, era conhecida como a deusa Vênus. Na Grécia Antiga, ela era conhecida como Afrodite. Já viu falar desse nome? Ela teve vários nomes, como eu falei para vocês. Afrodite, Vênus, Diana, Helena, dentre outros. E o que é que essa deusa Afrodite representava na Grécia? Representava a deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade. Era vista como padrão de beleza e era capaz de seduzir os homens. Muito cultuada na Grécia Antiga, assim como no Egito Antigo, ela era conhecida como Ísis. Você entende o que eu estou querendo falar? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para ficar melhor o entendimento. Digamos que não tem a raiz chamada macaxeira. Para o Nordeste, ou em alguns locais do Brasil, ela é conhecida como macaxeira. Em alguns outros locais e estados, ela é conhecida como mandioca, outros como aipim, é a mesma raiz, só que com outros nomes. Você entende agora? Então, será que nós não fomos enganados durante todo esse tempo e não percebemos? A cultura, as gerações, a história vai se modificando, pessoal, porém, nada é por acaso, como eu falei para vocês desde o início. Então, como eu falei aqui, a deusa Afrodite era conhecida na Grécia Antiga. Então, vamos para outra. Coincidência ou só nos esconderam a verdade? Nós temos aqui a deusa Colúmbia nos Estados Unidos. Lembra que quando você vai assistir algum filme, aí aparece a abertura do filme e fala assim: Columbia Pictures apresenta e mostra essa bela mulher bem na abertura. Pois é, ela nada mais é do que Semíramis com outro nome. E o nome dela é considerada como deusa Colúmbia nos Estados Unidos.
Temos ao lado a deusa da justiça. Sim, é a mesma. E essa deusa da justiça nós temos em vários locais do Brasil, do mundo. Aqui, por exemplo, ela é colocada como com um lenço, né? Uma venda nos olhos, dizendo que a justiça é cega. É a mesma mulher. É a mesma. Vamos mais à frente, nós temos aqui, também conhecida como Gaia. Você não ouviu errado. Mãe Terra, ou seja, são as mesmas pessoas. Aí eu coloquei essas duas imagens emblemáticas aqui no vídeo para vocês entenderem. Acredito que você já viu essa imagem. Se você usa dinheiro, se não usa mais, só usa Pix, mas você já pegou em dinheiro na sua vida, principalmente o real. E você nunca se questionou quem é essa pessoa? Você nunca se questionou quem é essa mulher? Pois é, o nome dela é a deusa Mariane. Mariane, muito conhecida como Semiramis também. E ao seu lado nós temos a mesma deusa, representada na França. Para quem gosta de história pessoal, quando teve a Revolução Francesa, quando teve essa revolução, colocaram uma mulher. Essa foto, essa pintura, essa imagem, você observa que está a mulher levantando a bandeira como sinônimo de liberdade, igualdade, fraternidade. Deusa Mariana é o nome dela. E não colocaram ela por acaso, tem um objetivo, tem um fundamento. Então, é a mesma mulher. Ela vai ser conhecida como deusa Inanna, Ista, em alguns locais. É que assim, gente, é tanto nome que ela teve durante toda essa história. E o que eu acho mais interessante, sabe o que é? Se você pegar o livro, livros antigos de outras culturas, você vai observar que tem a mesma história. Tem a história de um antigo dilúvio que foi meio que global, não foi só localmente. Todos vão contar a mesma história, só que com nomes de personagens diferentes, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Aí o que é que eu estou querendo falar para vocês? Só um adendo aqui. Lembra que na Torre de Babel, quando eles estavam prestes a finalizar no meio da sua construção, conta as escrituras que houve uma espécie de confusão de línguas. Lá houve, todos falavam anteriormente o mesmo idioma, para vocês entenderem. Todos falavam, vamos dizer, o hebraico ou só deixa eu ver como se eu me lembrar o nome da língua daquela época. Ai, gente, me fugiu um pouco a memória. Mas só para vocês entenderem, digamos que aquele povo só falava português, tá? Só para ficar melhor o entendimento. Então, todos obedeciam a Nimrod e ao seu exército pelo mesmo idioma. E Deus, agora o próximo slide, nós temos aqui, observem a semelhança. Pessoal, vamos lá. Eu não quero dizer nada, mas eu também não quero que você finja que não viu. Aqui eu coloquei duas imagens, a deusa Vênus e a Maria, muito conhecida e cultuada no seu panteão católico. Eu vou fazer um adendo aqui para que eu não venha a ser criticada nesse vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Respeito todas as religiões. Respeito todo tipo de crença, até porque temos que respeitar o próximo. Mas quando a Igreja Católica, lembra que eu mostrei para vocês que ela era conhecida como Vênus em Roma? Então, quando houve a formação, né, a saída do Império Romano de poder político para se tornar também religioso, houve uma espécie de miscigenação, de mistura, sabe? Gente, Maria existiu? Maria, a mãe de Jesus, existiu? Claro que ela existiu. Cristo existiu? Claro que ele existiu. Só que, pessoal, ao invés você observa nas escrituras que você nunca vai ver
Maria pedindo para ser cultuada, ou Jesus pedindo para que cultue a ela, ou que façam uma homenagem a ela, entende? Respeito se você está aqui no meu vídeo, tá, pessoal? Se você é católico, espírita, respeito todos vocês, mas eu só estou falando aqui para vocês a verdade que não foi nos mostrada. Então, assim, observa a semelhança, não parece ser a mesma pessoa? Pois é. Então, quando houve aquela mudança, vamos dizer assim, houve uma espécie de sincretismo religioso. Trouxeram, colocaram, Maria do cristianismo, né? José e Jesus. Então, vamos colocar Vênus, mas vamos colocar ela com outro nome? Entende agora? Então, assim, Maria, ela teve todo o respeito, ela teve toda a sua. Ela foi um instrumento, pessoal, nas mãos de Deus, assim como todos nós somos. Mas para cultuá-la, eu acho que a gente precisa estudar mais um pouco para que vocês entendam. Então, assim, antes de você criticar o vídeo, antes de você colocar comentários negativos aqui embaixo, calma, estuda um pouco. Vai dar um Google, dá uma pesquisada, vai dar uma lida em alguns livros. A ONU e a sua representação. Aí você fala, pronto, Laine, agora você saiu de uma coisa e foi para outra coisa completamente diferente. Não, pessoal, tudo faz sentido. Lembra que eu falei mais uma vez que aquele que desconhece o seu passado dificilmente vai conhecer o seu futuro? Pois é. Lembra que eu falei para vocês que no passado Nimrod ele representava todo o mundo e que ele tinha como objetivo se tornar Deus nesse local? Ele queria tomar o local de Deus, vamos dizer assim. Então hoje nós temos a ONU. A ONU ela foi criada, se eu não me engano, ela foi criada pós Segunda Guerra. Com que objetivo? ONU, Organização das Nações Unidas? Isso te soa familiar? A ONU ela tem o mesmo objetivo do antigo sistema de Nimrod. Eles querem controlar todos nós, tendo por objetivo, eles querem colocar um líder global para controle das nações, para que assim ele resolva e solucione todos os problemas do mundo. Depois de uma pesquisada sobre, tendo como objetivo todos falarem uma mesma linguagem. A ONU não quer que todo mundo fale inglês ou português, não é esse o sentido. Assim como no sistema antigo da Babilônia, existia um sistema que queria controlar tudo. A ONU, o que ela fala é lei para todos os países. Ela está em tudo. A ONU, Unesco, gente, olha, é que assim, esse tema já vai fugir um pouco da questão. Mas o simbolismo da ONU, nada é por acaso, esse ramozinho, essas bandeiras ao lado. Depois, mais à frente, eu faço um pouco mais de estudo, se caso vocês tenham interesse, falando sobre isso. Mas, resumindo a história, eles têm como objetivo unificar todas as religiões, unificar todas as nações. Existe até um órgão chamado, se eu não me engano, pessoal, dá uma pesquisada depois, ORU, Organização das Religiões Unidas. Eles já estão em andamento, tá, pessoal? Eles unificarem o cristianismo, o judaísmo e outras religiões numa só, dizendo que Deus é um só. É bonito na teoria, mas na prática você observa que há coisas que não fazem muito sentido. Qual é o objetivo deles com isso tudo? Pessoal, assim, lembra que eu falei para vocês que. Então, pessoal, chegamos ao nosso final, né, dessa primeira parte da nossa série. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curtiu, coloca seu joinha aí. Se você não curtiu também, comenta aí embaixo, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, que a gente tenha trocado hoje um pouco de figurinhas. E eu acho que a vida é sobre isso, né? Todos os dias estamos aprendendo alguma coisa nova. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. E fica ligadinho para os próximos vídeos.
E a minha pergunta para finalizar esse vídeo é: e aí, vamos questionar?